Tropas Estelares é um super filme de ficção científica e ação de 1997, dirigido pelo nosso querido Paul Verhoeven, o mesmo diretor de RoboCop, e escrito por Edward Niemeyer, baseado no livro Tropas Estelares, lançado em 1959, escrito por Robert Heinlein. Em retirada para o pátio! Em retirada! Tropas Estelares é ambientado no século 23 e a história segue o adolescente Johnny Rico e seus amigos que servem no exército da Federação de Cidadãos Unidos, que trata-se de um governo mundial da Terra envolvido em uma guerra interestelar contra uma raça de alienígenas aracnídeos. Fogo no buraco! Este filme é uma das produções mais importantes de todos os tempos no que se refere a efeitos visuais. Eu lembro muito bem que eu era adolescente quando vi as primeiras imagens desse filme e falei, meu Deus do céu, que filme maravilhoso, antes mesmo de ver o filme. Realmente os efeitos visuais de Tropas Estelares são incríveis até hoje, apesar de ter sido pouco valorizado na época de seu lançamento, pois o filme custou 105 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 121 milhões de dólares, ou seja, só teve um lucro aí de 16 milhões. Pouquinho, né? Mas o importante é que ele mora nos nossos corações, não é mesmo? Pois nem tudo é sobre dinheiro. Quer saber tudo como foi a criação desse filme maravilhoso Tropas Estelares, um dos filmes com efeitos visuais mais importantes da história do cinema? Então vem comigo, eu sou o Will Hedlund, vamos nessa! Tropas Estelares não foi um filme fácil de ser feito. Ele precisou não apenas do trabalho meticuloso de centenas de profissionais, mas também de várias empresas trabalhando juntas para realizar a visão de um diretor meio louco que gostava das coisas bem feitas. As grandes batalhas entre humanos e aracnídeos são simplesmente incríveis. As cenas no espaço, com todas as naves, nos envolvem completamente dentro da história. E todas as criaturas que aparecem têm um realismo impressionante, não é mesmo? Mas a questão é, como a produção do filme fez tudo isso acontecer? Uma dica: mire no centro nervoso e mate-o de uma vez. Tudo começou com o filme RoboCop. Desde o lançamento de RoboCop, lá em 1987, o produtor John Davison queria desenvolver outro filme com a mesma equipe criativa que ele fez RoboCop, incluindo o roteirista Edward Niemeyer, roteirista de RoboCop, o animador de stop motion Phil Tippett, que também trabalhou em RoboCop, e o diretor do RoboCop, que foi o Paul Verhoeven. Por isso, o produtor John Davison não pensou duas vezes quando ele soube que os direitos do livro Tropas Estelares estava disponível. Era de quem chegar primeiro. Ele então lutou com unhas e dentes até conseguir o financiamento da TriStar Filmes para fazer Tropas Estelares. Mas mesmo assim o caminho estava cheio de obstáculos, devido às mudanças no roteiro que fizeram o orçamento do filme crescer para mais de 90 milhões de dólares. Além também do grande problema que era não conseguir encontrar um lugar para filmar as cenas de batalhas nos planetas alienígenas. Mas as coisas começaram a melhorar quando encontraram Hell's Half Acre nos arredores da cidade de Casper, mas a localização era remota, era distante, era difícil chegar lá. Ficava a 72 quilômetros dos hotéis onde a produção do filme estava hospedada, exigindo assim uma viagem de 1 hora todas as manhãs às 5 da manhã. E era uma área não urbanizada, então complicado, né? A produção do filme teve que construir estradas para os caminhões que transportavam os equipamentos de gravação. E o que não podia ser transportado pelo caminhão acabava indo de helicóptero. E assim começaram as filmagens de Tropas Estelares em 29 de abril de 1996. 96, hein? Faz tempo. Com 6 semanas de filmagem no local, o filme foi realizado. Mas, peraí,
Os problemas estavam apenas começando ainda. O local apresentava um clima extremo, com dias muito quentes e as noites sendo muito geladas, o que afetou grande parte da equipe. Dezenas de pessoas todos os dias eram tratadas por insolação após usarem trajes pesados no calor de 46 fucking graus. E não foi só isso. Algumas pessoas também sofreram problemas respiratórios e infecções. Não foi nada fácil. E o pior é que precisavam de muitas pessoas no local para gravar o filme. Por exemplo, para a cena de batalha noturna lá no planeta Krendat, gostou da minha pronúncia? Precisaram de 1.300 soldados extras em cada noite de filmagem. E os figurantes sofriam com o frio intenso que fazia à noite. O local também foi atingido por chuvas torrenciais, ventos fortes e tempestades que chegavam a atingir 130 km por hora. O local teve que ser temporariamente evacuado depois que uma forte chuva deixou a superfície escorregadia. A produção do filme saiu às pressas, levaram apenas o que puderam carregar. Mas quando eles voltaram para ver como é que ficou o resultado depois da chuva, todos os cabos, carros e outras coisas haviam sido enterradas pela chuva. Já deu para perceber que Tropas Estelares foi complicado de ser realizado, não é mesmo? Apesar de tudo isso, as filmagens continuaram. Qualquer garoto de escola sabe que os aracnídeos são perigosos. Censurado. Mas os problemas não acabaram por aí, porque outro problema do filme foram os efeitos especiais, pois grande parte do que vemos na tela foi adicionado digitalmente na pós-produção. Por isso, o elenco enfrentou muitas dificuldades ao interagir com criaturas que não estavam presentes no set de gravação. Eles tiveram que aprender a atuar contra monstros invisíveis que não estavam no set, usando vários métodos de apoio, incluindo recorte de papelão ou mesmo bolas de tênis ou bandeiras em postes para indicar as posições dos monstros, dos alienígenas. Além disso, o diretor Paul Verhoeven, como diretor, era muito exigente e comprometido com o que ele estava fazendo, o que ele estava querendo. Se uma cena não saía como ele queria, ele se jogava no chão para mostrar para os atores como fazer direito. Tropas Estelares é uma maravilha em termos de efeitos visuais, não é mesmo? E para conseguir o que vemos na tela, foram utilizados muitos métodos que combinaram praticidade com animação digital. Phil Tippett, um dos responsáveis pelos efeitos visuais, estava envolvido no projeto desde 1990 e testemunhou como o roteiro passou por muitas mudanças, assim como também o mundo dos efeitos visuais e as técnicas planejadas para criar as criaturas alienígenas que iríamos ver em Tropas Estelares. Inicialmente, as criaturas alienígenas seriam feitas completamente usando stop motion, mas tudo mudou em 1993 com um filminho chamado Jurassic Park. Foi imediatamente após sua participação em Jurassic Park que Phil Tippett abriu sua mente e viu que as coisas poderiam ser feitas de forma diferente, para permitir que os animadores experientes em stop motion animassem modelos gerados por computador lá em Jurassic Park. A Tippett Studios desenvolveu o DID, que significa Dispositivo de Entrada Digital, que permitia ao animador ter controle físico sobre o modelo CGI. Após usar isso em Jurassic Park, a Tippett Studios mergulhou de cabeça em dezenas de animações para o filme Tropas Estelares. Todas essas enormes batalhas que vemos no filme foram feitas com essa tecnologia. Todas feitas digitalmente, mas seus movimentos realistas foram feitos à mão por um especialista em stop motion. É um planeta feio, cheio de insetos. Um planeta hostil à vida como a conhecemos. Saiam daqui! E para tornar os movimentos dos alienígenas mais realistas, meses e meses de pesquisas foram realizados, incluindo a leitura de muitos livros e documentários sobre vários tipos de insetos. Esses estudos também foram úteis para dar uma boa iluminação e textura para as criaturas alienígenas feitas em CGI. E o nível de detalhes era tão grande, mas tão grande, que algumas cenas levavam até 32 horas por frame para serem renderizadas. É muito tempo para renderizar um único quadro, um único frame.
Kevin Jagger e sua equipe foram responsáveis pelas próteses e maquiagens usadas em Tropas Estelares. A empresa forneceu mãos artificiais de metal, membros feridos, membros amputados, intestinos e carne derretida, acredite só. Os corpos dos bonecos tinham perucas, olhos e dentes falsos e frequentemente eram consertados e reutilizados para cenas diferentes. Isso tudo ficou incrível no filme, não é mesmo? Misturando todas essas técnicas com uma cinematografia única que conseguiu um resultado fascinante, que é Tropas Estelares. Os insetos mandaram outro meteoro em nossa direção, mas desta vez estamos prontos. As defesas planetárias estão melhores do que nunca. Eu amo esse filme, sinceramente mora no meu coração e sempre vai morar. Mas parece que ele não foi tão bem recebido na época de seu lançamento, porque as pessoas aparentemente não entenderam o quão avançado ele estava para sua época, e também por causa da forma como ele foi promovido. Em termos de cinema, Tropas Estelares é uma obra que não pode ser ignorada. Ele nos ensina que às vezes as aparências enganam e que nem sempre aqueles que dizem ser os bonzinhos são realmente os bonzinhos. Os humanos aqui nesse filme maravilhoso são os fascistas que invadem o planeta dos insetos porque simplesmente o governo disse que os insetos são do mal. E todos acreditaram nisso porque afinal de contas, como é que insetos feios podem ser bons, não é mesmo? Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Também estou fazendo a minha parte. A verdade é que Tropas Estelares nos dá muito o que pensar sobre a nossa sociedade. Como às vezes o Estado, o nosso governo, pode nos manipular um país inteiro com grandes mentiras em forma de slogan. Tipo, eles estão fazendo a parte deles. E você? Venha para a Infantaria Móvel e salve o mundo. E se ferre no final, seu trouxa. Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a Infantaria Móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Tropas Estelares é um filme que quando eu assisti pela primeira vez eu ficava pensando, peraí, o filme é uma propaganda para você entrar no exército, mas ao mesmo tempo parecia que era uma antipropaganda contra o exército. E conforme eu fui crescendo, vendo o filme e descobrindo algumas coisas, eu fui entendendo que, peraí, não, Tropas Estelares é uma propaganda contra a enganação do governo, dos governantes, que arrastam jovens na flor da idade para guerras inúteis, simplesmente porque o governo quer ganhar alguma coisa com isso. E para conseguir mover multidões de jovens inexperientes, muitos governos mexem com o seu senso de cidadão. Ser cidadão é fazer isso e não fazer aquilo. Ser cidadão é lutar pelo seu país e até mesmo se ferrar pelo seu país. Perder tudo que você tem pelo seu país. Isso é ser um bom cidadão. E aí você vai pra guerra e se lasca. Tropas Estelares é um filme marcante e único que não é feito apenas de efeitos especiais maravilhosos, mas também tem toda uma moralidade incrível, marcante, impactante até hoje. Um mundo que funciona. Uma bonita super automática. Quem quer segurar? Eu. Dá pra mim. É isso aí, muito obrigado pela companhia. Diz aqui nos comentários o que você acha desse filme maravilhoso que mora no meu coração, chamado Tropas Estelares. E se você ainda não está inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Forte abraço, super beijo, fui, valeu!